Bora falar agora sobre o Corinthians, repercussão nas últimas horas em redes sociais de uma notícia de que o Timão estaria interessado em John Kennedy. O presidente Augusto Melo disse a pessoas próximas que gosta do atacante de 21 anos de idade que foi afastado no Fluminense depois de vários atos de indisciplina. Os últimos deles levou mulheres à concentração do Fluminense, ficou suspenso por uma semana no Flu, faltou a um treino no domingo e ainda chegou atrasado a outro. Diante desse cenário, o Fluminense decidiu afastá-lo por tempo indeterminado e já autorizou os empresários a procurarem clube. Fui consultar um dos agentes do John Kennedy, ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci, tá? E eu perguntei sobre o futuro do Kennedy, se ele pode, por exemplo, pintar no Corinthians. E a resposta foi, abre aspas, isso é lenda. O Fluminense não vai vendê-lo para qualquer clube brasileiro. Hoje já existem algumas opções para o exterior, embora não sejam tão boas, fecha aspas. A expectativa dos representantes do John Kennedy é de que, com o trânsito que eles têm com os grandes clubes do futebol europeu, possa pintar alguma opção melhor na Europa. Enquanto isso, John Kennedy segue treinando à parte, jogador de extremo potencial, mas que não consegue parar de pisar na bola. Segundo essa fonte, que é ligada a John Kennedy, é um dos empresários do atleta, é preciso tirá-lo do Rio de Janeiro de forma urgente, até porque as amizades não tão boas têm sido extremamente ruins, mas na condução da carreira do atleta, a temporada atual de 8 jogos e apenas um gol marcado. A avaliação do Transfer Market é de que o John Kennedy hoje vale 7 milhões de euros. Só para completar do Corinthians, a atual administração do Corinthians foi à justiça contra Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente, alegando que houve má fé numa renegociação de dívida com André Cury. Tudo porque o Corinthians, que deve um caminhão de dinheiro para o André Cury, devia numa ação específica R$1,5 milhão. E no fim do ano passado, pouco antes de passar o bastão a Augusto Melo, o Duílio pagou R$2 milhões ao André Cury. A atual diretoria do Corinthians quer entender na justiça por que o Duílio fez isso com o dinheiro alvinegro. E você que pensa sobre o tema? Use espaço para comentários e já opine, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Assim que tomou posse como presidente, o Augusto Melo contratou a Ernst Young, uma das maiores empresas do mundo, para fazer uma consultoria. A ideia é que a Ernst Young encontrasse os principais problemas do clube e apontasse soluções. A Ernst Young vem fazendo esse levantamento desde o primeiro dia da gestão do Augusto Melo. E, entre outras coisas, ela já sugeriu a contratação de um CEO, mas não para por aí. Consegui apurar com exclusividade que a Ernst Young estuda a sugestão ao Corinthians da recuperação judicial. Nicola, o que se trata a recuperação judicial? É o passo mais pesado, é a medida mais drástica para um clube ou uma empresa que encontra enormes dificuldades financeiras. É uma forma de você garantir que esse clube ou essa empresa continuem existindo diante de um grande acordo com credores. Esses acordos podem ter até 90% de desconto. Em troca, essa recuperação judicial se torna algo extremamente severo na fiscalização. E se o clube ou a empresa não cumprirem com o que foi combinado com o juiz e com os credores, esse clube pode ir à falência ou à empresa. Existem outras duas possibilidades mais amenas, mais brandas. O regime centralizado de execuções é a recuperação extrajudicial. Então, se a Ernst Young em algum momento pensou, cogitou e já sugeriu em reuniões semanais que acontecem entre os executivos da empresa e dirigentes do Corinthians, esse caminho da recuperação judicial, é porque entende-se que a condição financeira, mais do que financeira, né, a condição do Corinthians hoje é grave, é pesada. Dívidas de R$2 bilhões com a inclusão do estádio, além de pessoas não capacitadas a tomar uma gestão profissional. Esse é um dos levantamentos também feitos pela Ernst Young, por isso a sugestão da contratação de um CEO, que tentaria dar um ar profissional à gestão de Augusto Melo. Só para completar, em meio a toda essa confusão, ainda há uma série de problemas de bastidores e políticos. Pessoal da oposição trabalhando fortemente pelo impeachment do Augusto Melo, entre outros motivos, por causa do pagamento de R$25 milhões e 200 mil que está sendo feito a uma empresa pela intermediação no negócio da VaideBet. Essa empresa, que nunca havia trabalhado com intermediação, é de uma pessoa muito próxima ao diretor de marketing do Corinthians. Hora de falar sobre o Corinthians. Várias novidades. A mais curiosa, a participação de Rodrigo Garro numa reunião recente entre líderes do elenco, todo o elenco para ser mais preciso, e líderes da Gaviões da Fiel. Os caras da Gaviões cobrando atitude, empenho, vontade, dizendo que os resultados eram muito ruins.
quando o Rodrigo Garro, que acabou de chegar, levantou a mão e pediu a palavra. E segundo o relato de torcedores da Gaviões, a forma como o Rodrigo Garro se colocou foi muito corajosa, porque ele meio que enfrentou os torcedores para sair em defesa do elenco, afirmando que todo mundo treina pra caramba, que os caras são super dedicados, que não há atrasos de horário, que ninguém tá dando migué, que ninguém tá se esforçando menos do que deveria. São dificuldades normais de um campeonato ou de campeonatos super difíceis disputados no Brasil. E essa personalidade / coragem do Rodrigo Garro foi muito bem avaliada por torcedores, por lideranças da Gaviões da Fiel, que entenderam que o argentino que acabou de chegar e nem estava sendo cobrado, foi muito homem, teve uma atitude muito positiva ao pedir a palavra e sair em defesa do restante do elenco. Atleta contratado por 7 milhões e meio de dólares, tem oscilado entre bons e maus momentos, já está muito claro que ele bate muito bem na bola, que tem muita qualidade, mas ainda pode ser melhor aproveitado. E essa atitude dele acabou chamando a atenção. Ainda sobre o Corinthians, queria contar que a Justiça de São Paulo já condenou o Timão a pagar R$1.800.000 a Juliano, o ex-meia do Timão, que hoje joga no Santos. Foi à Justiça para cobrar 8 meses de direitos de imagem atrasados. A Justiça determinou esse pagamento. Se o Corinthians não cumprir, vai ter uma série de punições. Para arrematar, Gustavo Henrique, Igor Coronado e Yuri Alberto devem desfalcar o Timão. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Tive acesso ao contrato entre Corinthians e VaideBet, que tem rendido tanta polêmica por conta do comissionamento de R$25.200.000 para um amigo do presidente Augusto Melo e que é sócio do seu diretor de marketing, o Sérgio Moro. Vou trazer os principais tópicos desse contrato. Contrato de 60 páginas assinado entre o Corinthians e a BetPix NV. Aí você deve estar falando, não, Nicola, você está enganado. O Corinthians fechou com a VaideBet, certo? Errado. O nome da VaideBet, o nome da pessoa jurídica é BetPix NV, empresa constituída em Curaçao, tá? Esse contrato tem 60 páginas e prevê o pagamento de R$360 milhões ao Corinthians em 3 anos, além de 10 milhões de luvas que já foram pagas, ou seja, um pacote total de R$370 milhões. A comissão de R$25.200.000, que equivale a 7% do valor total do acordo, não inclui a comissão e sim os R$360 milhões. Já contei para vocês que o Alex Cassundé, que é um amigo do presidente Augusto Melo e sócio do diretor de marketing, é o responsável por receber essa grana. Ele fatura cerca de R$700 mil por mês. O Corinthians repassa essa grana para ele e o Ministério Público já abriu investigações para entender o caminho desse dinheiro. Esse dinheiro vai para a empresa do Alex Cassundé. E depois, há desdobramentos? Tem alguma volta? Enfim, isso pode render inclusive um processo de impeachment. Mas voltando ao contrato, quero trazer bastidores e pontos importantes desse acordo. Está previsto nesse contrato que o patrocínio master do VaideBet aparece no uniforme de jogo e treino do time masculino, do time feminino, do time de basquete e de futsal. A VaideBet deverá ter o logo estampado em preto e branco, sendo terminantemente vedado o uso da cor verde ou quaisquer variações. Achei curiosa essa pauta, muito relacionada ao Palmeiras. O Corinthians demonstrou em todo esse contrato de 60 páginas muita preocupação em relação ao calote. Em determinado momento ele cita: em caso de atraso de qualquer valor, haverá multa de 10% sobre o valor em atraso, além de juros de 1% ao mês e correção monetária. Então digamos que a VaideBet não pague os 10 milhões desse mês. Ao não pagar, ela já tem uma multa de 10%. Os 10 milhões se transformam em 11% e ainda há juros de 1% ao mês, além da correção monetária. Corinthians também pode suspender as entregas até a regularização da situação do pagamento. Então a VaideBet atrasa esse mês, o Corinthians pode suspender no ato a utilização da VaideBet na camisa. O Corinthians também pode rescindir o contrato em caso de inadimplência total ou parcial, desde que a VaideBet não pague em até 10 dias após o recebimento de uma notificação. Então vamos dizer que a VaideBet pare de pagar em outubro. O Corinthians notifica a empresa e se em 10 dias a empresa não fizer o depósito da grana que está atrasada, o Corinthians pode rescindir o contrato. Queria contar para vocês o valor da multa rescisória. Esse tema é importante. Recentemente o Cascão, que é o diretor do programa do Neto, chegou a dizer que o pessoal da VaideBet estava incomodado, insatisfeito com as entregas do Corinthians, que o Corinthians não tem feito valer esses 10 milhões de investimento mensais. E eu fiquei na dúvida, tá bom, mas se a VaideBet quiser rescindir o contrato, qual é o valor da multa rescisória? Está previsto no contrato o pagamento de 10% do valor do contrato ainda não cumprido. Então vamos usar um exemplo.
Digamos que no final desse ano a VaiDebet decida rescindir esse contrato com o Corinthians. Restariam 120 milhões do ano que vem e outros 120 milhões do outro ano, 240 milhões de reais. Bastaria a VaiDebet pagar 24 milhões de reais e o contrato estaria rescindido. O mesmo vale para o Corinthians. Se o Timão tiver uma proposta de uma outra empresa e quiser essa rescisão, precisa pagar 10% à VaiDebet daquilo que ainda está por ser realizado. Para completar, o Corinthians dará direito de preferência à patrocinadora, num prazo de 15 dias para uma resposta, caso receba propostas de outras interessadas. Muita gente falando que a VaiDebet faz seus pagamentos no dia 1º. Por contrato, os pagamentos precisam ser feitos sempre no quinto dia de cada mês. Não é o quinto dia útil. Dia 5 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março e assim por diante. Quero contar para vocês o que a VaiDebet tem, além do direito de estampar a sua marca na camisa do Corinthians, no time masculino, feminino, basquete e futsal. VaiDebet tem um camarote na Neoquímica Arena, camarote para 24 lugares, além de 2 vagas no estacionamento. Você sabia disso? Queria contar também que ela pode expor a sua marca no backdrop, no nível 2 e no nível 3 das entrevistas dos atletas, comissão técnica na Neoquímica Arena e também em viagens. VaiDebet ainda pode expor a marca em 8 placas do campo do Centro de Treinamento Profissional, vai ganhar 15 camisas por mês no modelo torcedor, tem direito a um day use na Neoquímica Arena por ano do contrato para 50 pessoas que não podem utilizar o gramado. Há ainda previsto 4 visitas ao centro de treinamento a cada 12 meses para até 15 pessoas, além de 15 postagens por mês nas páginas oficiais do Corinthians no Instagram, Facebook e X. Só para completar, disparo de 4 mensagens marketing por mês aos membros do Fiel Torcedor. Então você que é Fiel Torcedor e recebe de vez em quando mensagens da VaiDebet, isso faz parte desse acordo de 120 milhões de reais por ano. A saideira, para completar, divulgação da marca VaiDebet nos telões dos setores norte e sul da Neoquímica Arena por meio de 8 inserções de 15 segundos durante os jogos com o mando do Timão, divulgação da marca nos painéis de LED nos setores leste e oeste da Neoquímica Arena, além de 30 ingressos por jogo da equipe masculina profissional na Neoquímica Arena. O contrato é espetacular, nada parecido no futebol brasileiro. São 120 milhões de reais por ano apenas pelo patrocínio no peito e todas essas entregas que eu contei para vocês. O Flamengo, que é o segundo colocado, tem 85 milhões de reais pelo mesmo espaço. O São Paulo fechou por 52 milhões de reais o peito e as costas. O Palmeiras embolsa 81 milhões de reais por todo o uniforme. O contrato que o Corinthians acertou é espetacular, sem precedentes, o maior da história da América do Sul no futebol. O que pega essa comissão de 25 milhões de reais que está sendo paga para alguém que nunca intermediou um acordo como esse, que fez parte... E aí, fiel, tudo bem? Boa tarde. Às 7 horas da noite de hoje, o Corinthians vai enfrentar o Nacional do Paraguai pela 4ª rodada aí da fase de grupos da Sul-Americana, beleza? O Timão vai jogar como visitante e os corintianos que não forem até o país vizinho possuem 2 opções aí para acompanhar a partida. Na TV fechada aí, a tradicional ESPN será responsável pela transmissão do confronto. Já outra opção é através da Star+, um serviço de streaming da assinatura por assinatura do grupo Disney, beleza? Lá na plataforma de streaming, aliás, estará disponível além da transmissão tradicional a funcionalidade Multicam. Com ela, os espectadores poderão acompanhar a partida com diversas câmeras exclusivas que serão dispostas numa tela mosaico, beleza? Além dessa opção, fiel, o portal Meu Timão aí vai oferecer 2 possibilidades para que o torcedor corintiano consiga acompanhar suas equipes em tempo real. A narração lance em tempo real no site a partir das 18 horas, com informações pré-jogo e atualizações minuto a minuto. A fiel ainda pode conferir o relato completo da partida logo após o apito final, beleza? A partida dessa noite é super importante para o Timão, visto que está fora da zona de classificação para a próxima fase de grupo da Sul-Americana, e o Timão é o 3º colocado no grupo F com 4 pontos conquistados, ficando atrás de Racing no Uruguai com 5 e o Argentino Júnior da Argentina com 6. Já o Nacional é o lanterna e acumula apenas 1 ponto, faltando 3 rodadas para serem jogadas, beleza? Meus amigos, espero vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!